Fala galera, beleza? Hoje a ideia é te apresentar uma forma de você editar a imagem muito rápido e muito fácil e automaticamente criar o seu próprio preset, o seu próprio filtro, a sua própria edição para suas imagens, beleza? Então vamos nessa! Se você não me conhece, sou Renan Cavalheiro, publicitário, trabalho já com marketing e propaganda há mais de 10 anos, tenho uma loja de roupa, a Triunfo, e eu vou deixar o Instagram aqui embaixo para você conhecer a loja e a nossa marca. Inclusive, essa edição e esse filtro que eu vou te ensinar a criar foi o mesmo que eu criei para editar as fotos da nossa marca e as fotos do nosso Instagram. Então já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e ative as notificações que semana que vem tem vídeo novo. E as únicas coisas que a gente precisa para começar é um celular e baixar o Lightroom, que eu vou deixar o link para download aqui também na descrição. Bora para a tela do celular que eu vou te ensinar agora como fazer isso com o aplicativo já baixado. Vamos lá, celular na mão, Lightroom baixado, eu vou abrir o aplicativo e agora a ideia é importar as fotos para o Lightroom. Quando você produz algum tipo de imagem, uma sequência, de imagem, você vai criar um álbum, alguma forma de organizar ele aqui dentro. Eu criei essa aula filtro e vou adicionar as imagens aqui, clicando naquele ícone de imagem com mais, e eu vou no rolo de câmera e agora eu vou selecionar as imagens que eu quero importar aqui para essa edição. Vou selecionar, simplesmente clico nas imagens e adicionar. Uma coisa que é importante aqui, só para vocês entenderem como que vai funcionar esse filtro. As imagens que eu tenho, elas são coloridas, algumas aqui mais azuladas, e eu vou fazer uma edição com que esse filtro se aplique a todas elas. E é isso que é importante você pensar, que algumas imagens vão ser mais escuras e outras vão ser mais claras. Para que a gente consiga estar chegando nesse nível, a gente vai abrir uma imagem aleatória, qualquer uma, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender a luz, qual que vai ser a melhor iluminação. Lembrando que essa imagem ela é um pouco mais escura, a outra é um pouco mais clara. Então, se eu deixar ela muito branca, provavelmente a exposição da clara vai ficar estourada, E a ideia não é deixar todas as fotos diferentes, e sim mais próximas, mais próximas possíveis. Então eu vou editar aqui a minha exposição. Eu gosto das imagens mais claras e não tão escuras, então eu vou deixar aqui, essa seria o cenário ideal, mas prevendo que a outra é mais clara, eu vou reduzir um pouco. Vou melhorar o contraste. Eu gosto das imagens também bem contrastadas, que tem um realce legal também. E essa é uma edição simples de luz e sombra, tá? Aqui as sombras, quanto menor, mais escuro, e quanto maior para cima, mais claro. E aí a gente vai controlando, o tom de sombra para aparecer o contraste ali das roupas, que é algo que faz sentido para as nossas imagens. O tom de branco a gente gosta de aumentar também, então o que é branco deixar mais branco, porque a nossa identidade visual exige isso, que os brancos apareçam. E o preto, um pouco mais preto também. E maravilha. Agora a gente vai para a parte de cor, que é algo que influencia demais as nossas imagens, principalmente. Quando a imagem ela tem um tom mais de azul, provavelmente você está num ambiente mais natural, com o céu azulado, e a temperatura dela fica gelada, e isso influencia na identidade visual que você quer construir também. No nosso caso, as nossas imagens ela tem uma temperatura mais amarela, ela precisa ter um ar aqui um pouco mais de verão, de amarelo, mas ao mesmo tempo não pode ser tão amarelão, tem que ficar ali no meio termo, e a maioria das imagens ela fica muito azul, porque a gente tira no céu limpo, e a iluminação do dia geralmente é mais azulada. Por isso que a gente joga uma temperatura aqui mais forte pro amarelo, para criar esse ar. A nossa matiz quase não é mexida. A saturação a gente retira um pouco, deixa ela mais preta e branca. E é aqui que entra a mágica agora
para a construção mesmo da nossa identidade visual, que é a mistura de cor. Quando a gente tem uma imagem que tem várias cores na composição, a gente clica nessa mistura aqui de cor para editar cor individual que a gente quer fortalecer ou enfraquecer na imagem. Por isso que a gente gosta de trabalhar cor de forma individual. Provavelmente você vai conseguir mexer na iluminação também de forma individual, mas aqui a gente só mexe com a temperatura mesmo e com essa escala de saturação. Provavelmente você vai ter as opções adequadas de acordo com a sua identidade visual, e a nossa é preta e branca, então a ideia é deixar a foto quanto maior preto e branco melhor. E aqui a saturação de todas as cores a gente retira, apenas mantendo a cor do tom de pele da pessoa, que provavelmente é entre o laranja e o vermelho. Quase todos os tons de pele são entre o laranja e o vermelho. Por isso que a gente faz a edição aqui também, retira um pouco, mas nem tanto, e conclui. Caso a pessoa fique preta e branca, que é o caso da temperatura ficar muito azulada, né, porque a gente retirou todo o azul da imagem, a gente dá um pouco mais de ganho aqui na temperatura e traz um pouco mais da cor dela de volta. Essa é uma edição legal que a gente gosta de fazer. No final de tudo, a gente terminou a edição de cor e luz, você adiciona textura, adiciona claridade, adiciona até a vinheta, né, na foto, aquela vinheta mais escura ou mais branca. Você faz a edição da sua preferência para detalhes e efeitos que fazem sentido. A gente quase não mexe em algumas outras coisas, apenas cor e iluminação. Esses efeitos aqui de textura e claridade são pouca coisa que a gente altera, tá? E o que é legal? O enquadramento também é um outro ponto que precisa ser transformado, né? Caso você faça a foto meio de qualquer jeito, e aí você precisa melhorar aqui a torção do enquadramento, ajustar melhor a pessoa na imagem. E uma coisa que a gente gosta de fazer é trabalhar com essa taxa de proporção pronta, que é um tamanho que a gente gosta de usar nas postagens, que é o 4:5, e reduzir um pouco ali o enquadramento da pessoa, né? Geralmente um enquadramento de tamanho real seria legal, mas como a gente está falando aqui de um preset, né, de um filtro, a gente pode enquadrar cada imagem de forma individual, tá? Então eu não vou enquadrar agora e vou apenas editar a imagem e depois eu faço o enquadramento individual, porque cada imagem às vezes exige um enquadramento diferente. E agora o detalhe final, que é simplesmente você vir aqui nesses 3 pontinhos, copiar configurações, e você simplesmente fez um Ctrl+C em tudo que você editou nessa imagem. Ó, apenas arrastando para o lado eu já tenho acesso a outra imagem, e apenas clicando ali naqueles 3 pontinhos eu posso colar as configurações, e eu também já editei a minha outra imagem. Olha só que massa. 2 cliques, né? Ctrl+C, Ctrl+V eu já colei. E se eu quiser criar um efeito para que eu possa usar em todas as minhas imagens, também é possível. No mesmo local que eu fui para copiar, eu posso criar essa pré-definição. E aí ele vai criar para mim uma pré-definição pronta, e eu vou dar um nome para ela como filtro aula, que essa é a nossa aula de filtro, e vou concluir. Foi adicionada a pré-definição, beleza? Aqui agora vem uma correção que a gente pode fazer caso a pré-definição ou o filtro, né, não fique de acordo com o esperado. Você pode ver que a pessoa ali, ó, ficou um pouco preta e branca, né, o rosto dela. Eu vou dar um pouco mais de ganho aqui na temperatura e vou deixar um pouco mais natural ali o rosto. Boa? Mesma coisa aqui. Posso colar ou vir aqui em pré-definição, biblioteca, pré-definição do usuário, e eu tenho aqui o filtro aula já criado e mais alguns outros filtros aqui também. Cliquei no filtro aula, tá pronto, tá? Aqui se enquadra na mesma coisa. Quando tem alguma coisa que a gente possa melhorar, eu venho aqui e dou um ganho na temperatura. Pré-definição do usuário, filtro aula,
tá lá. E eu vou fazer isso em todas as minhas imagens. Fechou, galera? Se liga só na sequência. Todas as imagens editadas com o mesmo efeito. Se a gente conseguir ampliar aqui a galeria, a gente vai ver que as imagens seguem a mesma identidade visual. Isso aqui pode ser aplicado aí no seu feed e você pode criar uma edição própria, criar essa pré-definição e aplicar em todas as suas fotos. Fechou, turma? Nessa aula era isso. Espero que vocês tenham curtido aí a criação de um filtro, de uma pré-definição para edição de imagem. Inclusive, isso é muito utilizado aí por alguns blogueiros e fotógrafos como uma forma de monetizar o seu Instagram. Eles criam esses filtros, fazem essa edição muito afino, né? O que eu mostrei aqui foi bem superficial, usando apenas cor e iluminação. Existem mais formas de você criar realmente uma edição mais profissional e poder comercializar essa pré-definição, né? Caso você tenha aí alguma forma ou ainda não tenha alguma forma de monetizar o seu Instagram, essa é uma excelente fase inicial para você tentar construir um filtro de qualidade. Vende para amigo, conhecido, vende por 5, 6 reais, faça essa edição, teste com algumas pessoas, fala que você tem uma forma de editar a imagem que fica sempre bonita, bem iluminada, com uma edição legal e tente vender isso de alguma forma, que provavelmente vai ser um início legal aí para você monetizar o seu Instagram. Valeu? Deixa aquele like e aquele comentário se você concorda, se você curtiu, se você conhece alguma outra forma mais fácil ainda de criar algum filtro, alguma edição e simplesmente aplicar aí nas suas imagens. Comente aqui também que eu quero saber.